Olá pessoal do segundo ano, eu vou fazer com vocês aí a aula da nossa próxima semana, que vai trabalhar a ideia de operações com matrizes, ok? Então eu vou comentar com vocês a respeito dessas operações, lembrando que os exemplos que eu irei aplicar aqui, eles são muito próximos daquelas questões que aparecem ou que aparecerão nas atividades que eu enviarei para vocês lá pelo Class ou pelo WhatsApp na semana que vem, tá bom? Então assim, olha, as operações com matrizes, começando aí com adição e subtração, são tranquilas. Por quê? A gente aprendeu aí na aula passada que toda matriz tem um tipo, certo? Ela tem um número de linhas e tem um número de colunas. Essas duas primeiras operações eu só posso efetuá-las se o número de linhas e de coluna das duas matrizes forem iguais. Nesse exemplo aqui, olha, eu tenho uma matriz A. Essa matriz A, ela é formada por esses elementos. Dá para você perceber qual que seria o tipo dessa matriz. Quantas linhas ela tem? Duas, não é isso? Por quantas colunas? Uma, duas. Então é uma matriz do tipo 2 por 2. A matriz B, ela também tem esse mesmo tipo, pois ela tem duas linhas por duas colunas. O que eu disse é o seguinte, né? Quando eu somo ou faço a subtração de matriz, eu só posso fazê-las, essas operações, se as matrizes forem do mesmo tipo. Como elas são do mesmo tipo, olha, então eu posso efetuar essa operação. E a primeira coisa que ele pede aí, o exemplo aparece para nós, eu quero somar a matriz A com a matriz B, ou seja, A mais B, ok? Observem que na soma e na subtração, você soma um elemento que ocupa uma linha e coluna com o mesmo elemento que ocupa a mesma linha e a mesma coluna. Aqui, olha, eu peguei a matriz A, você pode observar aqui, são os mesmos elementos, ela está aqui, ó. Eu quero somar, está aqui o mais, com a matriz B, e aqui está representada a matriz B. O que eu disse é o seguinte, eu só posso somar esse elemento aqui, o 2, ele está na primeira linha e primeira coluna. Ele só pode ser somado com o mesmo elemento que também esteja na primeira linha e primeira coluna da matriz B. E daí você soma normalmente, ó. 2 mais 4, 6. Está aqui o resultado. Esse aqui seria o A12, né? Primeira linha e segunda coluna, com primeira linha e segunda coluna. 5 mais 6, 11. Menos 3 com mais 5, olha, devo 3 e tenho 5, 2. E 2, que é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna, eu vou somar com 7, que é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna da matriz B. 2 mais 7, 9, pronto. Fiz a soma. Vocês só devem tomar cuidado com a questão de sinal, pessoal, que se trabalha muito, a questão tem que se preocupar bastante com a questão da soma e do produto de sinais, tá certo? Quando nós vamos somar, na verdade, dois números negativos, aí eu tenho que recorrer àquilo que nós aprendemos em relação aos números inteiros, tá ok? Olha, a subtração é a mesma, o procedimento é o mesmo, tá? Só que é mais recorrente na subtração você ter problema com os sinais, porque ora eu vou ter que tirar um número maior de um número menor e assim sucessivamente, levando em consideração a questão dos sinais. Olha, eu quero fazer A menos B, ou seja, a matriz A menos a matriz B. Peguei a matriz A da mesma forma, tá aqui, tá certo? Representado, ó, essa aqui é a matriz A. Eu vou subtrair a matriz B, que é essa aqui, ó. Representei aqui, tá certo? E tem que ser elemento com elemento, ou seja, o elemento da primeira linha menos o elemento da primeira linha da outra, e assim sucessivamente. Ó. Então, ó, 2 não é o da primeira linha e primeira coluna de A, 4 não é o da primeira linha e primeira coluna de B, então eu faço 2 menos 4. 2 menos 4, olha, eu tenho 2 e devo 4, fico devendo 2, está aqui, menos 2. 5 menos 6. 5 menos 6, eu tenho 5 e devo 6, fico devendo 1. Está aqui a resposta. 3 menos 5, então, aliás, menos 3 e menos 5, olha, eu devo 3 e devo 5. Então, na verdade, eu devo 8. 2 menos 7, olha aí, aqui já aparece uma primeira questão de sinal para nós aí, porque eu só tenho 2, mas eu quero tirar 7, eu devo 7. Se eu tenho 2 e devo 7, eu fico devendo 5, então menos 5, e aí é a resposta da subtração, tá certo?
Uma outra operação que vai aparecer para vocês é o produto de um número real por uma matriz, tá? Nesse exemplo aqui, olha, eu quero multiplicar o número real 2 pela matriz A. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque são duas coisas diferentes. Multiplicar um número real por uma matriz é uma situação, e multiplicar matriz por matriz é outra situação, ok? Essa aqui, do número real por uma matriz, é bem tranquilo, porque eu só vou multiplicar o número real por cada um dos elementos da matriz. Olha, então eu faço 2 vezes 2, 4, está aqui. 2 vezes 5, 10, está aqui. 2 vezes menos 3, menos 6. E 2 vezes 2, 4, está aqui o resultado, né? Isso aqui é o resultado do produto de um número real, e no caso o número real 2, pela matriz A, composta por esses elementos aqui. Tá ok? Então até então tranquilo, a gente vai seguir com outros exemplos que caem aí nessas atividades que nós vamos desenvolver essa semana, ok? Pessoal, um dos tipos de matriz que existe é a conhecida matriz transposta, tá? Nós vamos chamar de matriz transposta aquela matriz que as linhas virarão colunas e as colunas virarão linha, tá? Um exemplo bem claro para nós aqui, olha, eu dei o exemplo dessa matriz A, e ela com esses elementos, você observa que ela é de que tipo? Olha só, quantas linhas ela tem? 1, 2, tipo 2 por... Quantas colunas? 3. A transposta de A, e a gente usa essa notação aqui, ó, o T em cima da matriz, quer dizer que eu quero a transposta da matriz A. Então, tudo aquilo que era coluna vira linha, e tudo aquilo que era linha vira coluna. Observem, 2, 5, 4 aqui não era uma linha? Ele virou uma coluna aqui, tá vendo? 3, 1, 2 não era uma linha? Virou uma coluna. Olha como que ficou o tipo da matriz agora, olha só. A era do tipo 2 por 3. Agora a transposta de A ficou com quantas linhas? 1, 2, 3. Por quantas colunas? Por 2. Percebe que houve uma inversão? Quando você faz a transposta, o número de linha vira coluna e o número de coluna vira... Os elementos da coluna viram linha. Okay? Os exemplos que eu vou usar agora são exemplos das atividades que estará aí no caderno do aluno, que vocês fará ou desenvolverá no decorrer dessa semana. Ó. Eu tenho aqui duas matrizes, a matriz A formada por esses elementos. Qual é o tipo dela? 2 por 2. A matriz B formada por esses elementos, qual que é o tipo da matriz B? Também 2 por 2, tá certo? Agora o que eu quero? Eu quero que você some a matriz A, tá aqui, por 2 vezes a transposta de B, tá certo? Eu não quero 2 vezes o B, é 2 vezes a transposta de B, ou seja, aquilo que é linha vai virar coluna e aquilo que é coluna vai virar linha, tá certo? Então beleza, olha o que eu fiz para resolver esse problema aí, ó. Eu peguei a matriz A, ela é essa aqui, tá certo? Matriz A, coloquei aqui, mais, não tem o 2 aqui? 2. Só que o 2 não multiplica quem? B. B ou B transposta? B transposta. Então, B, aquilo que era linha lá em cima, virou coluna, ó. 3, 1 era linha, virou coluna. 5, 4 era linha, virou coluna, tá certo? Daí, primeiro aqui eu preciso resolver o produto, beleza? Para depois somar. Então, o que acontece? Voltei a repetir aqui a matriz A, ó. Você vê que não houve alteração nenhuma, continuou igual. Agora aqui eu vou fazer o produto. A gente não aprendeu lá como se calcula um número real por matriz? Eu fiz 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Depois, 2 vezes o 5, 10. E o 2 vezes o 4, 8. Daí é só somar igual eu ensinei inicialmente na adição de matriz. Ó. 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. 5 mais 2, 7. 4 mais 8, 12. E aí encerrou essa atividade do primeiro exemplo aí, tá bom? Olha só. O exemplo 2, que está aí para vocês, também é um exemplo de atividade que está lá no caderno do aluno. Ó.
Eu tenho uma soma de matriz, só que alguns elementos aparecem aí como sendo x e y, tá certo? Ele quer que eu descubra, na verdade, que nós venhamos descobrir o valor de x e y, levando em consideração a igualdade aí apresentada. Olha, a primeira matriz, eu tenho x, tenho 5, 4 e 1. Eu quero somar com outra matriz, onde tem menos 2, 4, 8 e o y. Eu sei que a soma dessas duas matrizes dá essa matriz aqui, cujos elementos são 4, 9, 12 e 10. Daí o que nós vamos fazer? Para nós, olha, não interessa onde já tem número, porque, por exemplo, ó, 5 mais 4 dá 9, beleza, não importa para nós isso aqui. Eu vou pegar somente onde tem x e o y que eu quero descobrir, tá certo? Olha, x mais com menos é menos, então x menos 2 tem que dar 4. X menos 2 é igual a 4. Aí eu passo 2 para cá, x é igual. 4, se é menos, vem mais. 4 mais 2, 6. Opa! Então esse x aqui, ó, na verdade o valor dele é 6. Você pode observar que é verdade, ó. 6 mais com menos é menos. 6 menos 2 é 4. Pronto, encontrei. Para o y a mesma coisa, ó. Por quê? 4 mais 8 dá 12. Não interessa para nós, a gente quer saber é y. Então, y mais y, tá aqui, é igual a 10. Y mais y, 2y, igual a 10. Y igual a 10 dividido para 2, portanto, y igual a 5, ok? Finalmente, o exemplo 3, ele vai tipificar para vocês aí uma atividade, se não me engano aí no caderno de vocês, é a atividade 8. Nós temos três matrizes que foram dadas, ó, matriz M com esses elementos, matriz N com esses elementos e a matriz P com esses elementos. Eu quero que você encontre, ele até colocou aí, calcule x de modo que. Esse x para nós é uma quarta matriz que nós não sabemos quem são os elementos. Mas nesse exemplo que eu vou fazer com vocês, ó, quando eu pegar os elementos dessa matriz x menos o m nós conhecemos, são esses valores aqui. Ele diz que é igual à matriz N menos a matriz P, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu até abreviei aqui, N menos P, eu já coloquei o resultado direto aqui, tá certo? Então, eu peguei a matriz X que eu quero, coloquei aqui. Eu quero subtrair M, mas M eu não conheço, então foi o que eu fiz. Esses valores de M aqui são esses, olha, porque é dado o valor aí para a matriz. Só que quando eu faço X menos essa matriz, eu vou obter N menos P. Esses resultados aqui é que eu fui direto, tá? Eu não fiz passo a passo, fui direto. Eu fiz N menos P, ou seja, 1 menos 0 é 1. 0 menos 1 é mais 1. 0 menos 1 é menos 1. Aí na outra linha, 0 menos 2 é mais 2. 1 menos 0 é 1. E 0 menos 1 é menos 1. 0 menos 3 é mais 3. 0 menos 2 é menos 2. E 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui, olha, é a igualdade que nós queremos. X menos esses valores aqui de M dá isso aqui. Ou seja, eu teria que imaginar quem é o valor de X aqui quando eu faço esse valor menos 1, o resultado tem que dar 1. Só pode ser 2. Ó. Você vê que os resultados já estão aqui de preto. É que eu já fiz o resultado anteriormente. Tá? 2 menos 1 é 1. Opa, encontrei o primeiro elemento. O segundo elemento, que eu coloquei aqui, por acaso é 3 de fato, esse elemento menos 1 tem que dar 2, tá certo? Então, olha só, esse elemento, desculpa, é aqui, né? Esse elemento menos 2 tem que dar 1, só pode ser 3, porque 3 menos 2 dá 1. Esse elemento, que é o terceiro aqui, menos 3, tem que dar menos 1. Aí tem que ser 2, né? Porque 2 menos 3, ó, tem o 2 e devo 3, dá menos 1, está aqui. E assim, sucessivamente com os outros resultados. Ó, o elemento que vem aqui, que no caso é 1, 1 menos 1, menos com menos fica mais. Então, 1 mais 1, 2. Está aqui o resultado. E assim nós procedemos com todos os valores que aí aparecerão. E esses valores que estão aqui de preto, ó, eles são os valores, são os elementos, na verdade, da matriz que nós estamos procurando, tá certo? É o X.
Se eu colocar esses valores aqui no lugar do x e fizer a subtração, eu encontro esse resultado, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês possam ter esclarecido as dúvidas aí e desenvolvam lá as atividades, ok? Valeu, obrigado, boa semana para vocês.